Que opinião tem Henrique Neto, que está em viagem? Henrique Neto, que foi candidato à presidência da República, escutamos muitas vezes aqui no Fórum. Bom dia. Bem-vindo a este debate. Bom dia aos ouvintes da TSF. Tal como eu disse e escrevi em comunicado durante a campanha eleitoral à presidência da República, faz todo o sentido a revisão do acordo e, mais do que isso, penso que é uma necessidade nacional, defesa do bom nome do país e da língua portuguesa. Ser verdade a posição que é apontada agora ao Partido Socialista também não surpreende muito, na medida em que o Partido Socialista não tem defendido a língua portuguesa noutras circunstâncias, como aconteceu, por exemplo, na União Europeia, onde a língua portuguesa foi retirada no tratamento na litigância das patentes, em que o Partido Socialista se absteve na Assembleia da República perante esse ataque à língua portuguesa feita pela União Europeia, e isso já revela a pouca preocupação que o Partido Socialista tem tido, e outros setores da sociedade portuguesa, têm tido com a defesa da língua. E isso é essencial. Por outro lado, uma intervenção anterior dizia mais ou menos que, os outros países que não aprovaram o acordo não terão outro remédio se não aprovar, o caso de Angola ou de qualquer outro país. Esta é uma atitude também que não é própria de um regime democrático, que não é própria de um país onde as ideias se debatem com calma, ponderação, inteligência, e é evidente que o acordo ortográfico foi metido à pressa na agenda política portuguesa, não foi debatido na sociedade portuguesa, nomeadamente entre os técnicos e os especialistas da língua, e dividiu o país ao meio. Aqueles que acham que os governos funcionam e que, portanto, se resolveram isso, teriam as suas razões para o fazer, e uma parte importante da sociedade, penso maioritária, que acha que o acordo é um desastre. Eu estou nessa categoria. Acho que o acordo deve ser revisto. Durante a campanha eleitoral propus o seu adiamento, a sua introdução por 5 anos, a criação de uma comissão técnica que, com calma e com um debate em todo o país, apresentasse uma solução à Assembleia da República, que pode ser a anulação do acordo, que poderia ser a revisão do acordo em termos diferentes, quer políticos, quer técnicos, e a entrada do acordo, no caso de ser aprovado, simultaneamente em todos os países da CPLP. Porque não faz nenhum sentido que um país ou 2 ou 3 subscrevam o acordo contra a opinião dos restantes países da CPLP, criando uma divisão numa instituição que é muito importante e que é representativa do mundo português e, mais do que isso, defensora natural da língua portuguesa. Portanto, este processo é trabalhário, é mal feito, é mais uma das muitas coisas em que os governos portugueses têm tratado os temas relevantes com os pés e com muito pouca inteligência. E muito obrigado ao Fórum. Eu é que agradeço a sua participação, Henrique. Próximo convidado do Fórum TSF, o professor Artur Anselmo, Presidente da Academia das Ciências. Sr. professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Qual é a sua opinião sobre esta questão? Se eu lhe pedisse aqui para responder a este inquérito, apesar da pergunta ser sempre muito limitativa, escolheria o sim ou não? O sim, obviamente. Eu penso que é importante juntar à volta da mesa, em boa paz, se possível, os representantes das instituições científicas e culturais, incluindo as academias, universidades e até associações de caráter privado com responsabilidades diretas no assunto. Numa primeira fase, penso que deveríamos fazer apenas reuniões em Portugal e só depois de estabelecido, digamos, um consenso nacional mais ou menos alargado, é que se passaria à fase do diálogo internacional com representantes dos países de língua portuguesa espalhados pelo mundo, sem esquecer regiões, como é o caso da Galiza, onde o português é partilhado com outras línguas. Esta seria uma fase de concertação prévia, digamos assim. Eu devo dizer que, ao responder à vossa questão,
tenho em mente a política que tem sido seguida pela nossa Academia. A Academia nunca impôs, depois, repare que aqui há duas fases, as pessoas esquecem às vezes isto. Há uma fase inicial, que é de 1990, que dá origem à resolução da Assembleia da República, e aí a Academia esteve presente com 4 confrades. Depois, há 20 anos em que não se faz rigorosamente nada, ninguém mexe uma palha. E depois aparece um Ministro da Cultura que resolve tirar o esqueleto do armário e pôr o acordo em aplicação. Nessa altura, ele deveria ter cumprido a lei. A lei manda que a Academia de Ciências seja consultada em matéria linguística. Não foi. A Academia, ele não cumpriu a lei, não respeitou essa determinação legal. Está a referir-se? Diga? Está a referir-se concretamente aos estatutos da Academia? Não, quando se referiu ao Estado de Estado, que tirou Não, sou um Ministro da Cultura, cujo nome não me ocorre agora. Não, eu nunca preferia não falar de nomes, mas de atitudes. De maneira que temos aqui um período que vai, se posso, enfim, balizá-lo, e depois explico porquê, de 1955 até 2010, que é o período de paz ortográfica, paz entre as nações que usam a língua portuguesa. Ninguém levanta problemas, o Brasil segue a sua ortografia, Portugal segue a sua própria ortografia, os países africanos fazem as alterações ortográficas que entendem, Portugal continua a escrever Kwanza com QU, Angola passa a escrever com KW e não há problema nenhum. Em 2011, em que se aplica despoticamente, ditatorialmente, o acordo, repare, assinado a partir de uma resolução da Assembleia da República, cuja eficácia jurídica é mais que duvidosa, basta falar com juristas eminentes, que os tenho aqui na Academia e foram interrogados acerca disso, e me disseram que resolução vale o mesmo que resolução, mais nada. E depois, enfim, depois então começam as complicações todas. A partir de 2011 estamos na Babel mais completa, na desorganização mais completa, que não aproveita a ninguém. Ora bem, o que me parece é que temos de sentar os responsáveis à volta da mesa em boa paz. Aliás, a Academia deu uma prova disso, organizou aqui um colóquio intitulado Ortografia e Bom Senso, entre partidários e adversários do acordo. A coisa correu lindamente e não há razão nenhuma para que não continue. Nós somos países com uma autonomia cultural muito grande e eu respeito muito a autonomia cultural brasileira, angolana, moçambicana, cabo-verdiana e por isso a Academia está aberta a negociar com todos. Agora, primeiro temos que resolver os problemas internos, que é o problema da própria comunidade portuguesa. Portanto, eu proponho, numa primeira fase, essa reunião alargada aos interessados, aqui em Portugal. Depois, é preciso responder a questões muito concretas. Por exemplo, e agora sejamos muito pragmáticos, há vantagens em abandonar totalmente o modelo da reforma ortográfica que foi perfilhado em 1990 e que foi deixado em banho-maria, como disse, até 2010 e depois posto em vigor abruptamente em 2011, ou pelo contrário, seria preferível adotar um outro modelo, o modelo do tipo anglo-saxónico, ou espanhol, ou até o modelo eurofínico, porque, como sabemos, há potências linguísticas muito fortes no mundo, como é o caso do russo, como é o caso do inglês, como é o caso do espanhol, e não há problema nenhum no uso da ortografia dessas línguas nos vários países que recorrem ao uso dessas mesmas línguas. Então, pergunto, e também já agora outra questão, deveremos nós partir do pressuposto de que, como defendeu o governo português em 2010, a questão ortográfica é uma questão política, ou pelo contrário, como tem defendido a Academia das Ciências, ela é pura e simplesmente uma questão científica a debater no campo multidisciplinar, particularmente no âmbito da sociolinguística, da filologia, etc. E é aí que a Academia gostaria de ver centrado esse debate? Claro,
no âmbito das ciências sociais e humanas. É aí que as questões têm de ser resolvidas. Não são os políticos que têm que interferir. De maneira, quando muito, o dever do político, e é isso que eu penso que está, enfim, subjacente à posição do atual Presidente da República, é respeitar a opinião científica. Não é ignorá-la, como se fez em 2010 e depois nesse ato despótico e ditatorial de 2011, que obriga, por exemplo, que as instituições ligadas ao Estado, como é o caso da imprensa nacional, se recusem a publicar obras que não sejam na ortografia vigente, o que é um absurdo completo. Aliás, pergunto também já agora, deixo no ar outra pergunta. O Governo deve ater-se aos preceitos constitucionais, dar à reforma os contornos jurídicos preparatórios de um tratado diplomático, o que não aconteceu até hoje, devo dizer. Os diplomatistas, os especialistas em direito diplomático já declararam que não foram cumpridas essas regras. Ou então deve apenas o Governo cuidar da ortografia do português no contexto europeu. Eu acho que o Governo não tem o direito de dar normas, de dar opiniões, sequer sobre a ortografia dos países que usam a língua portuguesa. Temos é que nos preocupar com se o Governo é português, legisla para Portugal. Não pode de maneira nenhuma sair desse contexto. E, evidentemente, não esquecendo as referências que o português recebe do Brasil, da África, da Ásia, etc. Em qualquer caso, todas as discussões têm de ter presente um dado que habitualmente é esquecido. Refiro-me ao problema gravíssimo da autonomia cultural dos países de língua oficial portuguesa. E neste ponto, há a considerar, primeiramente, a situação do português falado e escrito em países de vanguarda cultural, como é o caso do Brasil, como é o caso de Angola, como é o caso de Cabo Verde, como é o caso de Moçambique. Ora bem, no caso português, a norma, no caso brasileiro, nós sabemos que no caso português a norma é a norma europeia do português. No caso brasileiro, a norma do português, por força de uma individualidade que é irresistível, cada vez maior do ponto de vista cultural do Brasil, e entre parênteses falo com muito orgulho da minha ascendência brasileira, porque eu descendo de brasileiros, ao contrário dos brasileiros que descendem habitualmente de portugueses, eu digo, a norma brasileira, a norma do português do Brasil afasta-se cada vez mais do português europeu. Mas isso é uma realidade cultural. E, portanto, parece-me utópico, eu diria até que é ultrajante para o Brasil, tentar impor ao Brasil uma norma ortográfica comum a Portugal. É uma coisa absurda. Os ingleses não estão minimamente preocupados com a ortografia do inglês na Austrália ou até nos Estados Unidos. Convivem perfeitamente, civilizadamente, com as diversidades ortográficas. É preciso deixar respirar livremente as ortografias nacionais. Professor Artur Anselmo, agradeço muito o seu contributo para este Fórum TSF. E que opinião tem Rui Miguel Duarte, professor, que nos escuta em Almada? Bom dia. Muito bom dia. Eu saúdo os autores e o apresentador do programa, que ouço sempre que posso e com muito agrado, e é um programa de excelente qualidade, e os demais ouvintes, seja qual for a sua opinião que eles tenham. Eu apresento-me, sou Rui Miguel Duarte, eu fiz parte de uma equipa que lançou há uns anos uma carta aberta ao Sr. Ministro, ao ex-Ministro da Educação, Nuno Crato, que depois se converteu numa petição dirigida à Assembleia da República, que foi discutida em 2014, peço desculpa, para a apreciação e desvinculação de Portugal do Acordo Ortográfico de 1990. Na altura eu elaborei um estudo que foi depois refeito, porque continha alguns erros, que é um quadro de lemas, isto é, o registro da forma como certos instrumentos lexicográficos, dicionários, vocabulários ortográficos interpretam o acordo, o AO90 e o próprio AO90. Bom, em resumo, não só o AO90 é um documento, já está mais do que estudado, que tem erros crassos, e já foram hoje assinalados alguns, não prevê
aquilo que é um fenómeno do português de Portugal, que é o emudecimento das vogais nátonas, e daí a importância das consoantes chamadas mudas. E por outro lado, além dos próprios erros que existem no AO90, existem erros jurídicos, já foram assinalados. Não é falso que esteja em vigor. Uma simples resolução do Conselho de Ministros não vincula um Estado, não vincula todos os cidadãos deste Estado, não vincula, por exemplo, o Poder Judicial, e nem vincula os poderes, os cidadãos particulares, e muito menos a comunicação social. Ao passo que a ortografia que existe, em 1955-63, resultou de um decreto-lei que tem uma força jurídica muito mais intensa. Além do aleijão jurídico, que consiste em determinar que 3 países, uma minoria, ratifiquem ou depositem a ratificação do acordo, e assim vale para todos. Temos aqui um aleijão grosseiro da natureza jurídica, além dos aleijões filológicos. Mas é neste, sobretudo, que eu me quero deter. Além do mal que é este AO90, a sua aplicação está a ser ainda pior e feita, passa a expressão, a trochmos, às 3 pancadas. Aquilo que estamos vindo a assistir desde 2011, e está mais do que estudado por várias pessoas, como Francisco Miguel Valada, Fernando Venâncio e outros, e está visível na comunicação social, está visível em qualquer portal de internet, está visível no Diário da República, por exemplo, em que temos coisas que são ultra-acordo. Isto é, à pala desse tal acordo, e em virtude do mecanismo de analogia, as pessoas acabam por eliminar tudo quando são T's ou P's antes de outras consoantes. De que nós assistimos a coisas como uma proliferação de fatos, em vez de factos, no Diário da República. E não só. Dir-me-ão, o AO90 não permite isso. Não permite isso. De facto, não permite. Mas isso são aquilo que diríamos efeitos secundários de um fármaco que é mau e cuja aplicação está a ser pior ainda. O resultado disso é que temos também problemas na natureza de pronúncia. Nós temos estado a assistir à leitura, e está documentado, temos vídeos, nós temos fóruns no Facebook que registram estes vídeos, na comunicação social, jornalistas, políticos, de dizerem, por exemplo, fatura em vez de factura, ou factura, como se diz ainda na Madeira. A palavra recessão, que é uma palavra que só existe em Portugal, de recepção, não existe em Angola nem sequer no Brasil, ser confundida com recessão económica. Ora, este tipo de casos, eu não posso alongar muito, nem quero tomar todo o tempo, o vosso tempo, mas este tipo de situações está a proliferar, é pródiga, e temos vindo a assistir a uma destruição sistemática do português, como é falado e escrito em Portugal. Logo, qualquer argumento do género não podemos reverter porque as criancinhas já estão a aprender assim. Isso implica que, não faz mal que elas continuem a ter diarreia, passa a expressão, porque tirais um medicamento para a dor de cabeça que causaria mais danos. Não só faz todo o sentido retomar o debate, como eu diria, faz todo o sentido acabar com esta coisa que foi uma má decisão, foi uma péssima decisão. Não só o instrumento é mau, como decidir aplicá-lo mediante aleijões jurídicos e faço publicidade a um livro publicado recentemente do ex-senhor embaixador Carlos Fernandes, da editora Guerra e Paz, cujo título é O Acordo Ortográfico Não Está em Vigor, que vem reforçar, do ponto de vista jurídico, isso mesmo. Juridicamente não se pode dizer que esteja em vigor. É uma imposição de facto consumado, mas não da direita. Fica clara a sua opinião, professor Rui Miguel Duarte. Agradeço a participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de José Manuel Mendes, Presidente da Associação Portuguesa de Escritores. José Manuel Mendes, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que lê esta polémica? Faz sentido reabrirmos este debate, em sua opinião, José Manuel Mendes? Faz sentido. E penso, de alguma forma, que o momento é oportuno, porque, para além de tudo o que estava diagnosticado, ocorre
podermos hoje valer-nos da prática do que tem sido a aplicação do acordo ortográfico, reveladora de forma indesmentível do quanto ele é portador de soluções que são a vários níveis prejudiciais e inaceitáveis até. Faz sentido, dizia eu, e este é um momento oportuno, também por uma outra razão. Porque o estado de consciência da inafeitabilidade do acordo ortográfico aumentou de forma significativa a partir do momento em que professores de português, especialistas da língua e a comunidade em geral foram dando sinais de uma inconformação completa com uma norma, com uma lei que foi adotada de forma precipitada, não tendo em conta aspectos essenciais na altura em que entrou em vigor. Admitimos nós que entrou em vigor uma vez que a questão é discutida. Creio que o conjunto das razões que nos devem levar a uma discussão serena em torno destes problemas está apurado. E quando se diz discussão em torno do acordo ortográfico, está a dizer-se, em primeiro lugar, que pode repristinar-se a norma anterior, isto é, pode voltar a entrar em vigor a norma que vigia antes do atual acordo ortográfico. Dizer-se que é natural que se caminhe para um acordo ortográfico outro, muito mais sólido, muito mais sustentado nas opções linguísticas, que não contenha os erros que são graves de que este está iniciado. Basta ler a obra de um linguista eminente, que é o Dr. Franco Paulo Batista, para se ver até que ponto a inadvertência, não estou a dizer a má-fé, estou a dizer a inadvertência, conduziu todo este processo. Finalmente, para uma observação que me parece particularmente importante, quando o Presidente da República se pronuncia em termos de abertura relativamente a uma reconsideração de toda esta problemática, está a fazê-lo não para impor uma qualquer das soluções possíveis, mas para que efetivamente tudo seja discutido. Ora, não devemos ter medo dessa discussão, que é simultaneamente uma discussão técnico-linguística, uma discussão jurídico-política e uma discussão também do grau de sensibilidade que a comunidade portuguesa revela, não só escolar, porque há soluções para aquilo que foi o investimento em livros e o investimento no ensino nas escolas a partir da nova norma. Há soluções para que isso seja superado e se chegue a um tempo outro, com regras outras. Não vale a pena dramatizar o argumento, que é um argumento à partida a ter em conta, mas não vale a pena de facto dramatizá-lo. Portanto, eu creio que o momento é propício a uma reabordagem sólida, aprofundada de toda esta matéria. José Manuel Mendes, obrigado por enriquecer o debate que fazemos aqui hoje no Fórum TSF. Bom dia, professor Dr. Ivo Barroso. Professor, tem-se debatido contra este acordo ortográfico. É o promotor da recolha de assinaturas para levar esta questão a referendo. Imagino, sem grande esforço, que aplaude estas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, professor Ivo Barroso. Bom, evidentemente que sim, que o Presidente da República tem o poder da palavra, poderes de exteriorização informal e, portanto, pode realmente, não pode tomar uma iniciativa de desvinculação ao acordo ortográfico, mas pode tomar esta iniciativa de levantar a questão, porque é bom dizê-lo. Portanto, este acordo ortográfico existe realmente um consenso, não unanimidade, mas um consenso no sentido de regredir na sociedade. Eu queria chamar a atenção que oralidade é diferente de escritura oralidade. Portanto, isto é um postulado que desde os anos 70 na linguística. Dentro da escritura oralidade
A ortografia é apenas uma das partes da escrituralidade, portanto existe o léxico, a sintaxe, a morfossintaxe, a semântica, portanto isto tem apenas que ver com os escreventes e não com os falantes. Nós tivemos até hoje 7 reformas ortográficas desde 1911, portanto o cor ortográfico é a 8ª, portanto eu acho que, mas de qualquer forma, destas 7 reformas ortográficas, saiu, apesar de tudo, uma ortografia que respeitava minimamente o princípio, portanto, alguns princípios etimológicos, as consoantes, preservação das consoantes ditas mudas C e P antes das vogais A, E e O, quando tivessem valor diacrítico ou quando contribuíssem para a manutenção de família de palavras. Este acordo ortográfico de 90, que é muito enganador, portanto é um verdadeiro assassinato da reforma de 1911 e do seu pensamento. Portanto, não vale a pena estar a invocar reformas anteriores, portanto, como razão para fazermos mais uma reforma. Também sou contra, aliás, quem perceba direito dos tratados pode perceber que este acordo, para ser revisto, para já, eu penso que a Constituição não permite reformas ortográficas, a Constituição Democrática de 76 não permite reformas ortográficas, elas são inconstitucionais, porque, designadamente, à luz do artigo 43, número 2, que diz que o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes estéticas, ideológicas ou políticas. O acordo ortográfico, no fundo, é um prolongamento para pior do formulário ortográfico do Brasil, que foi aplicado a partir de 1955, em que havia, na altura, muito poucos escreventes, e então esse formulário da Academia Brasileira de Letras veio suprimir as consoantes C e P, CIP em várias palavras, em ato, por exemplo, ficou sem o C. Veio também outras consoantes, portanto polendante netuno e outras consoantes, etc. E depois vem criar um problema muito sério, que é o problema das facultatividades. Diz que se pode escrever aspecto ou aspecto, característico, circunspecto ou circunspeto, conectivo ou conectivo, contacto e contato, corrupção e corrupção, excepcional e excepcional, expectativa e expectativa, optimismo e otimismo, secção e sessão sem ser antes do C cedilha, portanto sumptuoso e suntuoso, tacto ou tato, tecto ou teto. Portanto, esta reforma ortográfica brasileira, que aliás foi a segunda, porque a primeira foi em 1907, veio criar um problema de civilização e portanto, de destruição do conceito normativo de ortografia. Portanto, a questão aqui é uma questão de civilização. Queremos nós uma ortografia, digamos, estabilizada, portanto, sem facultatividades que estão prescritas pela Convenção de 1945, ou queremos uma ortografia pronunciocêntrica, portanto, cujo paradigma está ultrapassado, pelo menos desde os anos 70, na linguística. O aspecto talvez mais grave do acordo ortográfico de 90 é, ainda mais grave do que este, é ter inventado palavras. Porque diz que se pode escrever concepção ou concessão e recepção ou recessão. Ora, o recessão e concessão, tanto sem P, não existem no português do Brasil. Portanto, quem escreveu isto, presumo que o Dr. Malaca Casteleiro, não sei o que é que estava a fazer, porque ainda por cima foi algo que não estava no acordo no projeto de 88, nem no projeto de 75. O acordo ortográfico de 90 duvidosamente está em vigor, segundo o embaixador Carlos Fernandes já citado. Porquê? Porque o pressuposto do AO 90 assentava na unanimidade e, portanto, o próprio título, que é Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa,
assentava na unanimidade no artigo 3º. O segundo protocolo modificativo exige apenas 3 Estados para que o acordo entre em vigor no universo de 8 e agora 9. Portanto, alterou-se substancialmente e, portanto, há esta opinião jurídica que defende que o acordo ortográfico não está em vigor. Porquê? Por falta de ratificação do segundo protocolo modificativo pela unanimidade dos Estados e porque as ratificações de Portugal em 1991, Cabo Verde e Brasil não podem ser, portanto, trazidas agora, portanto, teria que haver nova ratificação. A resolução do Conselho de Ministros, número 8/2011, emitida no segundo governo de José Sócrates, não é uma lei. Portanto, é um regulamento administrativo inconstitucionalíssimo, portanto, que antecipou o final do prazo de transição em 5 anos para o sistema de ensino, portanto, a partir de setembro de 2011, para a administração pública toda e para o Diário da República em 4 anos e 9 meses. E, portanto, é em virtude deste regulamento administrativo que é inconstitucionalíssimo, para além do acordo ortográfico também, a meu ver, o ser, mas aqui não há dúvidas absolutamente nenhumas que é inconstitucional. Portanto, não é verdade que o acordo esteja em vigor nos documentos oficiais. Portanto, os tribunais não estão vinculados à resolução do Conselho de Ministros. Não estão vinculados à resolução do Conselho de Ministros. Quanto à questão do argumento das crianças, para já, o número 4 da resolução do Conselho de Ministros preservava que os manuais fossem mantidos até serem esgotados. Portanto, estamos muito ainda a tempo de atalhar e evitar um facto consumado que é inconstitucional. Portanto, o acordo é muito mau em termos técnicos e em termos jurídicos há meios de lhe fazer frente, designadamente com ações judiciais nos tribunais e, portanto, a Amproporte vai avançar, portanto, já para a próxima semana com uma ação judicial contra a aplicação desta resolução do Conselho de Ministros, isto porque no nosso sistema jurídico, infelizmente, os tratados não são diretamente sindicáveis, o tratado do acordo ortográfico 90. Agradeço ao professor Ivo Barroso as explicações e o contributo que trouxe. Vamos agora ao encontro de Paulo Rebelo Gonçalves, é o porta-voz do Grupo Porto Editora, uma das maiores editoras portuguesas, com uma grande implantação também ao nível dos livros escolares. Paulo Rebelo Gonçalves, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que a Porto Editora olha para este relançamento do debate? Para a Porto Editora seria positivo ou negativo que se relançasse aqui a reflexão sobre esta questão do acordo ortográfico? Nós nem equacionamos a questão dessa forma. Nós vamos estar atentos se isto de facto vai ser reaberta a discussão em relação ao acordo ortográfico. E eu relembro que os editores sempre se opuseram ao acordo ortográfico, até o mesmo ser aprovado pelo Governo e ratificado pela Assembleia da República. E eu recordo também que à época, quando confrontados com a inevitabilidade da implementação do acordo ortográfico por via de decisão política, os editores alertaram repetidamente para a importância do acordo ortográfico ser implementado ao mesmo tempo que nos outros países. E infelizmente tal não aconteceu e desde então temos 2 ortografias a serem utilizadas em países de expressão portuguesa. Por exemplo, o Grupo Porto Editora, que tem editoras locais em Angola e Moçambique e também em Timor-Leste, usa 2 ortografias, ou seja, em Portugal usamos a ortografia de acordo com o acordo ortográfico, ainda que, sublinhe-se, na área da literatura, quando os escritores assim o solicitam, nós publicamos os livros com antiga ortografia. E depois temos em Angola e Moçambique o trabalho das nossas editoras locais, Plural Editores Angola e Plural Editores Moçambique, que publicam com ortografia pré-acordo ortográfico. Então isso significa, Paulo Rebelo Gonçalves, que um dos argumentos para o acordo ortográfico... O eventual impacto que a versão desta situação teria no setor do livro, é óbvio que terá um impacto grande, não é? Estava a perguntar-lhe, então isso significa, esse exemplo que acabou de nos dar, do caso concreto da Porto Editora, que um dos argumentos que seria facilitar a vida aos editores para se internacionalizarem nos países de língua portuguesa não está a funcionar. Não,
esse foi um argumento que nós sempre desmentimos e contrariamos. Eu recordo-me perfeitamente dos anos que antecederam a aprovação do acordo e o amplo debate em que os editores participaram, nomeadamente o Grupo Porto Editora, e nós fomos perfeitamente claros e repetimos à exaustão que a implementação do acordo não teria qualquer vantagem económica para os editores. Porque percebemos, e no caso da Porto Editora, que, como é sabido, tem uma tradição de muitas décadas no estudo da língua através dos seus dicionários, nós temos a perfeita consciência que não era através do acordo que se iria consolidar uma ortografia junto de todos os países da lusofonia. Nem nós encaramos as coisas, o nosso trabalho, única e exclusivamente com as suas vantagens económicas. Os editores, e nomeadamente os editores escolares, pautam o seu trabalho com um sentido de responsabilidade e um espírito de missão, porque é das suas edições que funcionam, que se criam muitas ferramentas de trabalho, de aprendizagem e de ensino e que ajudam a formar as próximas gerações. Portanto, todo esse trabalho obedece desde logo a princípios que são um bocadinho superiores a uma perspectiva meramente economicista. Para nós, o que é importante é que as coisas sejam devidamente discutidas, que haja uma ampla e profunda reflexão, que sejam ponderados todos os prós e todos os contras em relação a isto, para que se tenha noção das consequências que as decisões políticas têm na sociedade. Há pouco estava a responder a uma outra questão e eu estava a tentar fazer outra pergunta e acabei por não perceber bem. Se houver uma reavaliação do acordo ortográfico, uma readaptação implicaria, obviamente, custos para as editoras? Muitos custos. Eu recordo quando foi, nomeadamente quando foi a implementação do acordo na edição escolar. Tal como acontece com as mudanças dos programas curriculares, o nosso trabalho depende muito das decisões. Ou seja, se, tal como aconteceu em 2011, quando o Estado, o Ministério da Educação da altura, tornou obrigatório a implementação do acordo na edição escolar, os editores tiveram que fazer todo o trabalho de conversão para a nova ortografia, mas conseguimos fazê-lo de uma forma faseada para evitar prejuízos para as famílias, para as livrarias, para as editoras, para as bibliotecas. Ou seja, as coisas foram feitas ao longo de alguns anos para que não houvesse um prejuízo elevado. Agora, todo esse trabalho de conversão das nossas edições para a nova ortografia foi um investimento de muitos milhares de euros, que foi um investimento nosso e que ainda por cima não teve qualquer tipo de repercussão nos preços dos livros. Agradeço ao porta-voz do Grupo Porto Editora, Paulo Rebelo Gonçalves, ter participado neste debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF.